Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula em um tempo posterior. Essa é a Maratona Concurso de Professores para que a gente fique ligadinho, né? Muito esperto com coisas e com regramentos, né? Normas, atos normativos que podem vir aí a cair no concurso público de professores e professoras. E a gente tem muito apreço para ajudá-los aí. Tamo junto, aqui é o canal Pensando Sociologicamente, professor Miro. Após aí uma semaninha de descanso, sem publicações, a gente está com todo o afinco agora e no aguardo aí para que saia realmente o edital do concurso público da CEMED e que saia também o edital do processo seletivo da SED, Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul. Aula 9, vamos falar um pouquinho sobre a Lei 13.234, 13.803 e a 13.663. São atualizações da LDB, são atualizações relativamente curtas, entretanto é bom ficar ligado para a gente conseguir responder essa parte na prova do concurso. Beleza? Vamos que vamos. Bom, a 13.234, ela é de 2015. Deixa eu trocar a cor da caneta. Dispõe sobre a identificação, o cadastramento e o atendimento na educação básica e na educação superior. Ó, gravem isso. Às vezes a questão vai falar só educação básica, ou às vezes a questão vai falar só educação superior. Então fica ligadinho aqui com o professor Miro. Então, essa identificação, cadastramento e atendimento de alunos com altas habilidades ou superdotação. Tem que ter essa identificação e essa lei visa a chamar a atenção sobre isso. Vamos ver o que diz a lei? Artigo 9, ela altera o artigo 9 de quem? Da nossa lei maior da educação, a LDB. E tem inciso 4A. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O professor está falando aqui dos estados, o Distrito Federal e os municípios. Não tá faltando alguém, não? Cadê a união aqui, prof? Cadê a união? Só que você tem que lembrar que a gente está tratando de um artigo da LDB. E os artigos 9, 10, 11 diz respeito a algumas personas aí. 12. O artigo 9, ele diz respeito a quem? A União. Só lembrar. Então, a União vai estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Pegou? Então a União ela vai desenvolver essas diretrizes aí. Artigo 59. O poder público, vou voltar com a minha azul. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades. Pode cobrar alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de, repito, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Gravem isso também. Desenvolvimento pleno, então visa ter um fomento de políticas públicas para que se desenvolva plenamente o aluno. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput desse artigo. Então, ó, critérios e procedimentos. E as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado do que trata o caput serão definidos em regulamento. Outra coisa que cai também, ó, já vi em concurso, até mesmo concurso do IBAD, concurso da própria CESP, concurso também da MS Concurso, a gente viu aqui em Fátima do Sul. Então, tem alguns concursos que caem desse tipo aqui. Fica ligado. Questões, vamos treinar? Bora treinar. Questões, rapidinho, porque é maratona. Isso aqui eu classifiquei como 1, mas para algumas pessoas pode ser que seja com dificuldade um pouquinho maior. Falei, ó, Banco MS Concurso, prova MS Concurso, Prefeitura de Fátima do Sul. Professor, 2023. Agora, hein? Agora, recente. Faz tempo que eu não vejo essa banca, hein? Ela já fez processo seletivo aqui e concursos públicos aqui do estado de Mato Grosso do Sul um tempo atrás. Faz tempo que eu não tinha visto. Segundo a lei 13.234, sendo a alternativa correta. Vamos lá? O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação. Até aqui, ok. Matriculados na educação básica, beleza. E tem mais, educação superior. Ah, tá contemplado aqui.
a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. A gente falou do desenvolvimento. Até que tá ok, ó. Essa aqui tá na berlinda, vamos considerá-la, deixar aqui já no cantinho para a gente selecionar. B. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados no ensino fundamental, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno. Aqui só colocou no ensino fundamental. Ele colocou só isso aqui, então ia dar problema, porque tem também a etapa, né, da educação superior. O nível, né? A etapa não, o nível da educação superior. Aqui a etapa do ensino fundamental faz parte da educação básica, mas não está contemplada aqui a educação infantil, nem também o ensino médio. Então essa aqui a gente vai considerar errada. A questão também ela não foi muito colocada, né? ênfase nesse ensino fundamental. Matriculada apenas no ensino fundamental, com certeza ela estaria incorreta. Mas nesse caso a gente vai entender como incorreta. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação superior. Mesma coisa, só tem um nível aqui. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades e superdotação matriculados no ensino médio e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. E aí? Bom, essa banca MS Concursos, né? Essa questão, o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos, acabei apagando tudo aqui nos meus grifos. Tá muito parecida com a letra A, entretanto, matriculados no ensino médio. Não também, né? Aqui na educação básica e educação superior. Então a gente vai ficar realmente com a letra A1, letra A. Pessoal, essa 2 é autoria própria, né, que são com dificuldade considerada como até fácil. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação. Os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro de alunos com altas habilidades ou superdotação serão definidos. Então aqui é identificação, os critérios e procedimentos, né, para a inclusão desse cadastro. Serão definidos como? Pelo diretor escolar? Não. Pelo secretário de Educação do município ou secretário de Educação do Estado? Também não. Em regulamento próprio? Sim, é o que diz a letra da lei. De modo facultativo? Não. Então a gente vai ficar 2, letra C. Por isso que eu pedi para vocês grifarem, inclusive, né? Regulamento próprio. Bom, 3, pessoal. Vou colocar uma caneta aqui. Esse aqui é nível de dificuldade já intermediário, né? Colorido ali 2 círculos preenchidos. A banca MS Concurso, ano 2016. Prova Prefeitura de Taquaral, São Paulo. Bom, nesse caso, a gente tem o quê, né? Sobre a Lei 13.234 ainda, para dispor sobre a identificação, o cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta. Então, vamos fazer a leitura dos itens e verificar se os itens fazem sentido ou não. 1. Foi acrescido no artigo 9 da Lei 93/94, LDB, o seguinte inciso. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então aqui, estabelecer uma colaboração, diretrizes e procedimentos para quê? Para identificação, cadastramento e atendimento. Faz sentido? Faz sentido. 2. O artigo 59A da Lei 93/94, LDB, estabelece: o poder público deverá instituir cadastramento nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica. Ok? Confere, confere. E na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Tem sobre o desenvolvimento do alunado? Tem também. Faz sentido? Faz. Então a gente vai ficar com a letra 1, com o item 1 e o item 2. Façamos a leitura agora do item 3. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no artigo 59A, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado serão definidas em lei própria. Então, aqui, na verdade, o que se considera, na verdade, é em regulamento, definido especificamente na letra da lei, não no modo como está aqui. Então, a gente não vai considerar essa, vamos considerar o item 1 e o item 2. Então, apenas um não, 1, 2, 3 não, item 1, item 2, correta, a letra B. Beleza? É isso.
tem que estar de acordo com o que está falando lá nessa alteração, que é a Lei 13.234. Falei que era curtinha, pessoal. Agora vamos avançar e falar um pouquinho sobre o outro regramento. Vou colocar uma caneta verde aqui. A Lei 13.803, de 2019. Ela vai falar o quê? Sobre a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar quando superiores a 30% do percentual mínimo permitido em lei. Basicamente é esse o texto. Esse aqui é o conteúdo, né? A parte mais aprofundada do texto diz respeito a esse percentual. Geralmente é o percentual que é cobrado nas provas de concurso. Então, vamos verificar aqui. Volta a caneta vermelha. A Universidade Federal do Paraná aprova a FUNPAR, Fundação do Paraná, Prefeitura de Curitiba, Magistério, Docência, a professor de artes. Considerando a Lei 13.803, que altera o artigo 12 da Lei 93/94/96, é dever das instituições de ensino fazer o quê? Notificar imediatamente ao Conselho Tutelar do município em relação à relação de alunos que apresentarem quantidade de faltas acima do seguinte percentual permitido. Então, cabe aí, né, às instituições de ensino contar com o Conselho Tutelar a partir de um percentual de faltas. Permitido em lei. Qual que é esse percentual? 20? Não. 25? Não. 30? Sim. 45, 50? Não. Então a gente vai ficar com a letra C. Essa aqui tem que lembrar, não tem jeito. Gravem aí, percentual de faltas que você deve notificar imediatamente ao Conselho Tutelar, que a escola deve notificar, sempre será 30%. Mais uma sobre isso, de outra maneira, de outro modo. 5. 2019, Banca Ministério Público de Santa Catarina, prova promotor de justiça. Ó, item 5. Segundo a Lei 93/94, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência, dentre outras, de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Então, o percentual de faltas, sei lá, é 75%. E quando o aluno tiver uma frequência de faltas, uma falta de frequência, né? Uma falta muito alta, a gente tem que contar e notificar no Conselho Tutelar. Esse texto está correto ou incorreto? Esse item, né? Gente, está errado, como a gente falou há pouco, né? Muito cuidado, ele está muito adequado no comecinho, muito bonito, bem escrito. Entretanto, ele peca aqui no quantitativo de faltas. Vamos ficar esperto porque na prova do concurso do processo seletivo pode estar o inverso também, né? Pode ter um texto muito truncado e ele vai ter o percentual correto de 30%. Entretanto, o texto pode ter alguns deslizes, muito cuidado. Então, 5, errado. Falei que é curtinha essa legislação que diz respeito aí às faltas. Agora a gente volta para mais uma atualização da LDB. Lei 13.663, caneta... Vou colocar agora uma caneta rosa aqui. Lei 13.663, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz. Entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, tem que falar sobre as diversas formas de violência, a paz, a questão das relações emocionais ali, né? Dentre outros assuntos, clima escolar, as relações professor-professor, professor-aluno, aluno-aluno, bullying, entre outros temas que diz respeito ao clima escolar. Tem que ser colocada essa conscientização. Pontos importantes alterados na LDB a partir dessa lei. Opa, acabei andando aqui. Ela alterou o artigo 12, que vai dizer o seguinte, ó. No inciso 9, promover... Inciso 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Então, promover medidas de conscientização. Por quê, gente, né? Porque a prevenção é melhor do que você trabalhar com o que sempre foi trabalhado, né? Que foi o combate depois de algo acontecido. Então, as medidas aí geralmente que foram utilizadas são sempre com viés de punição. Então as medidas punitivas não fazem mais sentido. É importante a gente ter conscientização e ter muita coisa de prevenção da violência. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Haja vista que isso é um assunto muito recorrente, que agora a gente teve no dia 23 de outubro, mais um ataque em escolas. Então a cultura de paz é muito importante.
essas mentes, que são as mentes dos jovens, das crianças, estão sendo cooptadas, gente, cooptadas, né, pelos discursos de ódio, redes, né, que diz respeito a crimes reais, então redes de jogos, redes de rede social, né, redes que estão ali com comunidades que dizem respeito e enfatizam atos de violência. Então a gente tem que estar muito preocupado com isso. Não dá mais para ficar como antigamente, pegar o menino e reprovar, ou pegar o jovem e mudar de escola, né? Você vai ter aquelas danças dos limões. Dança dos limões, que ocorre muito nos Estados Unidos. Quando o aluno não se encaixa em uma escola e vai para outra escola. Não vai fazer sentido, porque daí quem vai sofrer é a equipe pedagógica de outra escola. Então, na verdade, a gente tem que atuar muito com essa lei e tá engatinhando ainda. Pessoal, vamos lá, 6. 666, questão 6. Essa questão foi da banca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, Psicólogo 2019. A Lei 13.663, de 2018, inclui a obrigatoriedade de escolas implementarem medidas de combate ao bullying e ações para a promoção da cultura de paz. Pensando nas estratégias de enfrentamento de violência, analise as assertivas a seguir. Leis são insuficientes para estabelecer a paz quando a cultura mantém valores de violência, dominação e conflito. E aí? Gente, essa aqui vai ter um grauzinho de subjetividade, já vou contar para vocês, hein? As leis são insuficientes? São, para estabelecer uma cultura de paz. E, quando a cultura de paz, né, mantém valores de violência. Então tem que mudar um pouquinho, né, essa questão. Vamos colocar como essa fazendo sentido e coerente. A violência é inerente, item 2, a violência é inerente à natureza humana, o que torna inócuas as propostas de prevenção e educação. Tá, mesmo que a violência seja algo constitutivo ou algo que está no inconsciente coletivo e na natureza humana, falar dessa maneira não ajuda no processo e muito menos não fazer nada, né? Tornar inócuas qualquer tipo de prevenção, fechar os braços, cruzar os braços, não faz sentido. 3. O grande desafio para o combate à violência nas escolas, lembrando que tem esse A craseado, porque tem violência à escola, violência na escola e violência da escola. E não são a mesma coisa, por isso que a gente tem que cada vez mais se inteirar sobre esse assunto e ter aí propostas de formação e tudo mais, discussões e políticas públicas nessa área. A violência nas escolas é que essas estratégias dependem da ação dos governos. Então, não vai depender só da ação dos governos, né? O grande desafio para o combate à violência na escola. Depende só da ação dos governos, né? Ela entra em contradição com o item 1. Depende de uma cultura também, ó. Cultura de violência, machismo, misoginia, ódio. É uma cultura muito violenta, que é a cultura brasileira, que, diga-se de passagem, tem aí percentual de 30 por 100 mil assassinatos aqui, nos países que mais matam no mundo, mais tem violência e esse monte de coisa. Bom, item 4. Para a construção de uma cultura de paz é preciso pensar e atuar em 2 níveis básicos, o micro e o macro, simultaneamente. Será, né? Preciso pensar em 2 níveis. Se a gente está falando de enfrentamento na escola, né, a gente não vai atuar no nível macro, hein? Na escola ali, no chão da escola, é a relação professor com aluno, família. E aqui também ela vai ter... Por isso que eu falei um grau de subjetividade. Pode ser que alguém poderia entender essa como correta. Que talvez, falando de políticas públicas mais amplas, tem que se... acaba tendo que se ter uma atuação nível macro. Mas nesse caso aqui eu não vou colocar não. 4. A cultura de paz é uma cultura que visa promover o cuidado mútuo, o bem-estar e um ambiente pacífico onde não haja conflitos. Beleza. Eu ficaria com essa também, mas ó, a 4 e a 5 daria talvez alguns recursos. Não sei como é que o Instituto Federal acabou atuando nesse quesito, se teve recurso ou não. Por quê? Porque a cultura de paz é importante, é o que diz na lei. Entretanto, o conflito, ó, o conceito de conflito é diferente do conceito de violência. Mas não vou entrar nessa seara agora não e vamos bola para frente. Vou ficar com o item 1 e o 4. 4 talvez, o 1 e o 5. 4 talvez, com algumas alterações ali, mas só 1 não, 1, 2, 3 não, 1 e 4 ficaria.
né? Anote aí nos comentários qual que você analisaria e qual que você iria assinalar respondendo corretamente. Então, vamos ficar aqui com a letra B, 6 letra B, mas essa poderia dar um recurso aí, com certeza. Olha, pessoal, essa aula foi mais curtinha, essa aula foi maratona, foi correria, e vamos para cima de alguns itens dos quais a gente não tocou de maneira tão específica com algumas questões, tá bom? Faça exercício, atualize esse livro edital. Ah, professor, tô cansado, cada 2 anos tem processo seletivo, tô cansado de fazer concurso. A gente tá cansado, já são mês de outubro, a gente já teve 10 meses aí de pleno exercício nas escolas, efetivo exercício na sala de aula nos dias, né, de dias letivos, e a gente tá cansado. Realmente cansa mesmo, gente. A gente sabe disso, mas tira um pouquinho de tempo para você estudar, nem que seja pouco. 10 minutos, 15 minutos, e depois você vai aumentando esse tempo. O que não pode deixar de ver. Então, professor, tá rolando a aula e agora eu tô cansado. Então, vai tomar um banho, vai descansar, vai jantar. Depois você entra antes de dormir e assista um pouquinho, tá bom? Maratona do Professor, canal Pensando Sociologicamente. Vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real. Ó, agora a gente vai ter aí a nova edição do podcast Pensando Sociologicamente, tá? A gente volta esse ano, a gente está falando agora de uma obra, de um livro que diz respeito ao capital. É o Capital para Educadores. A gente vai, inclusive, conversar, já fiz a entrevista com o professor, grande professor, o Vitor Henrique Paro, intelectual sui generis aí na área de educação, administração escolar, gestão, didática e mais um monte de coisa. E ele publicou esse livro, Capital para Educadores, né, sobre a teoria científica do valor. Depois a gente vai ter algumas outras entrevistas falando sobre o PNE e a nova composição, os novos quadros aí de metas para 2024 e 2034. E mais outros assuntos lá no canal, né, de podcast, mas não no YouTube, mas é no canal de podcast no Spotify. Beleza? Acompanhe, a gente vai fazendo as edições gradativamente, mas já tem bastante coisa para ouvir lá. Valeu, pessoal, um forte abraço e tamo junto. A gente está rolando as ideias e também disponibilizando o PDF do material agora no grupo do WhatsApp da Maratona de Concurso aqui do canal. Forte abraço e até a próxima aula.